A humanidade se pergunta. Você passa na esquina, eu fui comprar pão aqui, ouvi a galera comentando. Você liga a televisão e só se fala disso. Universidade, esses dias um cara me ligou de Princeton e falando, hello, preciso te fazer uma question. E aí eu perguntei, qual, cara? Qual? Porque ele falou, a humanidade precisa saber. Calegari é lateral ou é volante? Só se fala disso. E eu pretendo te responder com base em dados, te dar informações, te dar luz para você basear a sua opinião se você acha que ele vai jogar melhor como um ou como outro. Agora, a resposta eu vou te dar aqui do que ele fez a carreira dele inteira e de qual posição ele é hoje. No final desse vídeo você vai saber qual é a posição de Calegari. Eu te prometo isso, mas com base em dados. Deu muito trabalho pesquisar isso tudo, são quase 3 horas de pesquisa, já tentei gravar esse vídeo 2 vezes e alguma coisa me atrapalhou, por isso peço que você deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e manda um e-mail pro Prêmio Nobel para me recomendar lá por ter desvendado todo esse mistério da humanidade. Enfim, vamos embora. Bem, a gente começa, só para deixar claro, todas as fontes que eu estou consultando aqui, site de federação, site da FERJ, site da Federação Paulista, site da CBF, então tudo súmula, o próprio site da CBF como convocações, ge.globo, então assim, todas essas são fontes confiáveis, tá? Como por exemplo, o Olho no Esporte, que é o site de Cuiabá. É óbvio, essa daqui não é a fonte que eu tô citando confiável. Mas, cara, é uma entrevista que a Geisiane Lemes fez, essa matéria aqui, com o Calegari. Porque ele deu entrevista, ele é de Cuiabá, e é aquela coisa de cidade pequena, né? É uma capital, né? Mas convenhamos, né? Deu entrevista, foi pra lá porque ele tinha 16 anos, essa entrevista é no final de 2018... E ele tava subindo pro Sub-17, ele já era do Sub-17 e tava com perspectiva de subir pro Sub-20. Já tinha assinado o primeiro contrato profissional e era uma grande revelação. Nesse texto aqui tem 2 coisas interessantes que a gente pode citar, apesar de ser cinza com fundo cinza, mas enfim. Ele era atacante, tem esse detalhe. Quando ele começou lá, quando era criança, lá na escolinha da cidade dele, da outra cidade, então ele era atacante. E a segunda coisa é aqui embaixo, ó. Lucas Calegari joga nas posições de volante e lateral direito. Enfim, e é aqui que a gente começa, na verdade, a nossa busca pelo volante ou lateral direito. Eu fui olhar em várias súmula de tudo quanto é tipo de competição, e a gente começa a partir de 2016, que é quando o Calegari joga no Sub-15, que eu acho que é pelo menos uma categoria que dá pra gente ter algo papável, mas ainda assim vocês vão ver que muda muita coisa. Por exemplo, em 2016, Calegari, que é nascido em 2002, ele tava com 14 anos e tava jogando no Sub-15, com a galera que é 2001. E essa galera 2001 é uma galera que a gente conhece muito bem, André, Wallace, Luiz Henrique, toda essa turma. Pra você ter noção, nesse time aí, ele era reserva, chegou a ser titular só 3 vezes, na maioria das vezes, na verdade, nem aparecia no banco de reservas, porque ele era mais novo. E nessas 3 vezes que ele foi titular como volante. Mas as mudanças que existem, por exemplo, o Wallace era primeiro volante com o André sendo segundo volante. Luiz Henrique nem existia. Exatamente, existia o Luiz André, era o nome que o Luiz Henrique era chamado. Então assim, isso é muito incipiente ainda. A gente vai começar a ver algo mais concreto no ano seguinte, que é quando essa turma, que eu acabei de citar, passa para o Sub-17, mas o Calegari está na categoria dele, no Sub-15. Ele é mais novo, lembrando. E nesse ano de Sub-15, ele joga como volante. Chega a ser primeiro volante um momento, mas se fixa mesmo como camisa 8 ali, né? O segundo volante. O camisa 5 era o Natan de Jesus e o lateral direito, a lateral se revezou entre o Israel, o Yuri e principalmente Johnny, que tá ainda no Fluminense também. Ele era um volante muito ofensivo, atacava bastante, eu vi alguns melhores momentos. Ele chega, dos poucos que tem, né, do Sub-15 em 2017 também. Não é que tem um material vasto, né? Mas ele chega a dar uma assistência na final da Taça Guanabara. Vou até mostrar isso aqui, que isso aqui é legal. Tá aí, ó. Isso aqui é final da Taça Guanabara contra o Flamengo. O Fluminense foi campeão. Ó, passe de cabeça, vai chegar ali na frente. Ele jogava junto com uma outra galera também, né? Ó, ele dá o cruzamento pro gol ali na área. Eu confesso que eu não lembrei exatamente de quem foi esse gol. Depois eu vou conferir ali, porque não é de alguém que subiu e foi, não. Mas ele é esse aqui que tá dando cruzamento, ó, com a camisa 8, pra poder fazer o gol. Então, assim, ele era volante. Ele jogou o ano de 2017 inteiro, Sub-15, essa turma, de volante. Nesse ano, inclusive, ele foi convocado para a seleção Sub-15,
como meio-campista, né? Volante. Então, até esse momento, sub-15, Calegari é volante. E aquele gol foi marcado pelo Miguel Vinícius, ele faz os 2 gols daquele jogo. O time também tinha Kaká, tinha Marcelo Pitaluga, tinha Praxedes, enfim, era esse o time que o Calegari estava jogando. Vamos pro 2018, que é quando tem uma virada. Bem, você vai lembrar que no final de 2018, naquela entrevista, o Calegari tava falando lá, que ele tava falando assim, ele deu de informação, né? Não era uma declaração dele, mas que ele jogava como lateral direito e como volante. Até agora a gente só viu o volante. Em 2018, em março de 2018, ele já aparece como lateral no estadual sub-17. Exatamente. Ele era mais novo, ainda, agora né, ele voltou a ser mais novo, ele é 2002, a turma 2001, 2018, sub-17, ele tinha 16 anos. Mas ele agora é titular do time. Ele se destaca tanto no sub-15 e vai jogar como lateral no time titular. Há algumas pessoas, inclusive, que dizem que ele recebeu essa dica de virar lateral na convocação para a seleção sub-15. E aí recebeu essa dica, maturou isso para o ano seguinte. Mas enfim, voltando, foi assim o campeonato inteiro, campeonato estadual inteiro de 2018. No sub-17, sempre com a camisa 2, sempre titular na lateral direita e sempre com aquela galera. André era o titular no meio de campo, o Wallace, Martinelli, Luiz Henrique, Iago, Marcos Paulo, João Pedro. Era aquele time que foi campeão estadual e, além de ganhar também Taça BH, perdeu aquela final da Copa do Brasil pro Flamengo, que o time do Flamengo teve cachumba e tal. Tudo Calegari como titular na lateral direita. Então, 2018 é um ano em que Calegari joga o sub-17 com a galera mais velha do que ele, e ele atua o ano inteiro como lateral. Aí a gente vai para 2019. E em 2019, Calegari, ainda como sub-17, agora na verdade ele estava na idade do sub-17, a turma lá 2001, o André, o Luiz Henrique e tal, tinha subido para o sub-20, né? Tava no ano ali de 18 anos. Calegari não. Calegari tinha 17, ele era sub-17, mas também subiu pro sub-20. Esse é um ano em que ele faz nas 2 categorias. E aqui é que mistura tudo na cabeça de todo mundo. Vamos lá. Vamos na ordem, tá? Na ordem cronológica. Janeiro, ele joga copinha com o time sub-20. Lateral, titular. Mas, no final de fevereiro, início de março, começa o estadual sub-17. Categoria abaixo. Titular, segundo volante. O volante titular era o Nathan de Jesus, a lateral direita era do Johnny. Tem uma outra vez que o Nathan não joga, ele faz a primeira volância. Mas enfim, recapitulando. Copinha sub-20, lateral. Estadual sub-17, volante. No meio do ano ele é convocado para a seleção sub-17. Como? Volante, no meio do ano. Vem a paralisação para a Copa América. Fernando Diniz chama Calegari para treinar no profissional. Se agrada do treinamento dele no profissional e relaciona ele pro primeiro jogo contra o Ceará. Era aquele jogo da volta, foi 1-1 esse jogo, até gol de Pedro no Maracanã. Eu lembro que teve uma confusão de VAR, mas enfim, dane-se, isso não tem nada a ver não. E aí eu achei um tweet do Hector Verlang, que é jornalista, era setorista na época do Fluminense no GE. Globo, e eu achei um tweet dele que eu vou botar aí na tela. Que é esse daqui, ó, que é da única lista de relacionados em que Calegari aparece em 2019 e ele aparece como meio-campista. Só que é importante e relevante citar que Caio Henrique já estava jogando na lateral há um bom tempo com o Diniz, uns 2 meses mais ou menos, e também aparecia como meio-campista. Então não dá pra levar isso aqui 100% a vera. Meu Deus, Frazan, Brenner, Evandro, que meu Deus. Aí ele fala aqui sobre Calegari. Volante de origem, atua como lateral direito. Era o capitão do Sub-17 em 2019, naquele ano. Capitão do Sub-17 como volante. Ano em que foi convocado para a seleção brasileira. Volante. Em 2018, olha o ano anterior aí, ó. Se destacou ao lado do João Pedro Marcos Paulo no título carioca e nos vices da Taça BH e da Copa do Brasil. Como lateral. Aqui, ó. No ano passado, no Sub-17, Calegari atuou como lateral. Passou a jogar como volante nessa temporada. Diniz tem treinado ele como volante. E aqui vem uma virada de chave, porque o Diniz treina o Calegari como volante. Esse foi o único jogo em que ele foi relacionado pro profissional em 2019. E
Depois ele é convocado para a seleção sub-17 de novo, mas é cortado por causa de uma lesão no joelho que ele já tinha tido. Depois não é convocado para o Mundial sub-17, ele é convocado como volante, tá? Nessa convocação eu citei. A matéria até no site da CBF do corte de Calegari cita que ele tinha sido cortado o meio-campista, né? Aqui, ó, tá aí na tela aí para poder mostrar a vocês a matéria do corte, que já é em agosto. De que ele foi lesionado, o Lucas Calegari não seguirá, meio-campista do Fluminense voltou a sentir lesão. Então Calegari como volante, beleza? Ele, como volante, já veio ele estava jogando como lateral no time de cima, volante no time de baixo. Tudo que era relacionado ao sub-17 ele era volante. Vem o final do ano de 2019. E no sub-17 ele segue como primeiro volante, capitão do time, jogava com Kaique, com Metinho, com Matheus Martins, e o Johnny segue como lateral direito. Só que acabam os compromissos do sub-17 e ele volta a atuar pelo sub-20, a reta final do Brasileirão sub-20. E ele atua também como volante. Entendeu a virada nesse ano? O que eu falei que é a virada? Por quê? Ele vinha atuando nesse ano, até então era volante, 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 volante. Aí ele vem, nesse ano, ele tá jogando na categoria sub-17 como volante, na categoria sub-20 como lateral. E beleza. Aí ele é relacionado profissional. O Diniz treina ele como volante. Quando ele volta, ele já volta atuando tudo como volante. O titular nesse time sub-20 aí era o Danny Bolt. O titular desse time sub-20 nessa reta final, que vinha jogando, enquanto ele estava jogando no sub-17, vinha jogando o time de sub-20, era o Danny Bolt. Então, beleza, então ele atuou como volante. Bem, mas vem aí 2019, passa aquilo tudo, vem 2020. E 2020 a gente passa a ter menos argumentos. Por quê? Porque Calegari não é mais sub-17 e a gente não vê mais ele como volante. Para 2020, Calegari que vinha, né, lateral, volante, lateral, volante, lateral, volante, ele atua na copinha inteira como lateral, mais uma vez, ganha a posição. O Danny Bolt já perdeu a idade de sub-20, né? O Danny Bolt é 9'9", se eu não me engano. Ele se torna o lateral dessa geração 2000, 2001, 2002. E não sai mais da posição, em nenhum momento. Então, assim, Gabriel, não, mas teve o jogo contra o Internacional, que ele foi volante. Tá. Teve o jogo contra o Atlético Paranaense, que o Iago Felipe foi lateral direito também. Foi um jogo, foi um pedacinho de tempo, então, não. Ele tem 76 partidas, se eu não me engano, como profissional, e eu diria que 74, 75 são como lateral direito. E por que é importante falar isso? O ano de 2020 de Calegari, ele começa dessa forma, com copinha e tal, e aí vem o Campeonato Brasileiro. Tem paralisação, pandemia, principalmente a venda de Gilberto. E aí ele que atuou como lateral direito, lembrando, no sub-20, Calegari atuou como volante em 2, 3 partidas apenas, na reta final lá do Brasileirão, de 2019. Efetivamente como lateral, ele atua no sub-17, em 2019, para trás, e no sub-15. Só que a partir do sub-20, ele atua principalmente como lateral dessa geração 2001, né? Ele é 2002. E aí entra o Brasileirão 2020, para quem não se lembra, Gilberto é vendido e o Fluminense se vê, num momento, precisando de lateral. Tinha Igor Julião e tal, e ele ganha a posição de Igor Julião e faz o Brasileirão. Aí vamos lá, tá? Vamos para um pensamento aqui. Olha a cabeça do moleque de 18 anos que faz um Brasileirão, aí ele abre isso daqui, ó. Ele não entrou na seleção do Brasileirão. Mas a gente vai vendo vários jornalistas que, ó, minha seleção do Brasileirão, Calegari. Minha seleção do Brasileirão, até o Marcelo Duó, já foi a Raíza Simplício, que é do Gol. Aqui o Marcelo Duó, que é narrador, Calegari. Isso tudo na seleção Brasileirão de 2020, tá? Capelanes, Calegari. Taticamente falando, um ótimo perfil especializado em futebol, Calegari. Marcelo Raed, da Globo, do Sport TV, Calegari. Sala 12, também outro perfil, reclamando que é absurdo que Calegari não tenha entrado em nenhuma seleção. Detalhe, Calegari foi para várias seleções de rodada, tá? Enfim, mas não estava na seleção final e nem foi a revelação. Bizarro. Fernando Campos, Calegari. Leandro Mamute, Calegari. Gabriel Correa, Calegari. Enfim, então assim,
Ele tava em tudo quanto é tipo de seleção, segundo a mídia toda especializada, ele fez um ótimo Brasileirão de 2020. Ele sobe profissional e faz isso, joga, sei lá, 30 jogos naquele Brasileirão e é titular na lateral. Vem 2021, ele começa como lateral, disputa a posição com o Samuel Xavier e se consagra ali, vamos dizer, se trava como um lateral titular de um time da Série A ou que briga por posição. Vamos olhar para os outros que estavam fazendo a carreira com ele. O que aconteceu com o Johnny até agora? Calegari, com 18 anos, estava no profissional. O Johnny tá estourando a idade do sub-20 e ainda não subiu. Então, mas não dá chance pra base. Pô, sério mesmo que você vai meter essa com o Calegari? Com a gente citando o Calegari aqui, a gente vai meter essa com o Johnny? Não faz sentido, né? O Natan, que era volante também, da geração lá que ele jogava, não subiu. Calegari é titular de um time de Série A, porque base, meu amigo, acontece muito isso. O cara não sobe, o cara não rende. E ele é titular. E ele joga 2020, joga por volta de 30 jogos. 2021 joga também por volta de 30 jogos. 2022 ele joga ali uns 20 e poucos jogos. Todos esses como lateral. Mas teve o jogo contra o Inter. Eu acabei de citar aqui uns 80 jogos que ele joga como lateral. Então, no final das contas, te respondendo essa grande dúvida da humanidade, Calegari é lateral direito. Desculpa te informar isso, se você... Mas informação aqui. E a informação tem prioridade aqui. Calegari, ele é lateral direito. Beleza? Combinado? O contra-cheque dele tá assinado assim. Quando ele vai ligar pra alguém, a Vivo liga pra ele, pergunta a profissão dele, ele responde lateral direito. Tudo isso, ele é lateral direito. Agora, isso é informação. Ou seja, você tem informação suficiente pra no momento em que você falar bem assim, mas ele é volante, ele não é lateral. Você saber que você está falando algo que não é realidade. Ele pode ter atuado como volante na base, mas também atuou como lateral na base. Ele sempre teve as duas posições na base. Com a molecada mais nova, ele era volante, com a molecada mais velha, ele era lateral. O Diniz passa pela vida dele, diz que ele precisa virar volante, ele vira lateral. Foi o efeito inverso até do Diniz. Mas ele é lateral. Combinado? Combinado, beleza. Agora, o que eu posso emitir como opinião? Eu vi muito mais elogios. Vendo o jogo, eu vi muito mais coisas interessantes e boas de Calegari como volante. E mais do que a galera pensa como o 5, como o primeiro volante. Mas o que seria hoje o Iago Felipe, ali assim. É porque hoje a gente tem André e Martinelli revezam muito nesse período, mas seria quase como o terceiro homem de meio de campo às vezes. Me pareceu que eu vi coisas muito mais positivas disso, assim, nos jogos que eu vi e nas informações também pesquisando pra isso tudo. Então, o que eu posso falar? Que eu preferiria ver o Calegari, queria ver ele testado como volante. Só que eu também já cheguei a dar uma opinião em algum momento, e um monte de gente deu que queria ver o Luiz Henrique como lateral esquerdo em 2020. Quem lembra dessa daí? Um monte de gente falava isso também. Como volante, Luiz Henrique como volante, tinha boa qualidade de segurar a bola, saída de bola, e a gente estava errado. Mas assim, me pareceu que o Calegari teve mais destaque como volante. Só que não dá pra ignorar que tudo isso que eu falei, que eu li, etc, é com base em 2020. A gente tá indo pra 2023. Ele tem uma partida contra o Internacional numa circunstância completamente diferente, que o Fluminense tomou uma pressão absurda, fez o gol cedo, um jogo completamente diferente de uma lógica, jogou como volante. Bem, ele não joga como volante, se a gente tirar esse jogo, eu tô falando de se treinar, de fazer tudo ali, etc. Desde essa reta final do Brasileirão sub-20 de 2019, pô. A vera mesmo de treinamento e fixo de jogar, na verdade, é desde o estadual sub-17 de 2019. Isso é muito tempo, pô. Eu comecei aqui citando lá atrás, o sub-15 dele era 2016, 3 anos. Já passaram mais de 3 anos agora, de quando ele jogou a última vez como volante regularmente. Já se passaram mais tempo do que ele tinha dessa última vez pro sub-15. Então assim, vou repetir aqui. Calegari é lateral direito. Ele é lateral direito. Você pode até achar que ele vai render mais como volante. Eu hoje não sei. Gabriel, mas você não disse... eu disse que eu vi ele brilhar mais como volante. Mas ele tá há 3 anos aí jogando como lateral. Então eu não sei se ele hoje renderia como... Mas é um fato, tá? Enfim, é isso. A informação tá dada, a opinião tá dada.
só pra resumir, pro caso de alguém não ter assistido o vídeo todo e não ter entendido, eu resolvi um problema muito sério da humanidade aqui agora. Calegari, ele é lateral direito. Vou atualizar meu endereço para receber o prêmio Nobel da descoberta. Tamo junto, até a próxima, valeu.